A Karine, ela é muito, sim, tranquila, entendeu? Em casa ela gosta bastante de ficar, às vezes, no videogame, ou então no computador, às vezes brinca com a irmã. A Fernanda ainda é mais tranquila do que a Karine, apesar de ser um pouco difícil para mim lidar com ela, porque eu não consigo entender tudo o que elas falam ainda. Estou aprendendo uns pouco com elas. Quando elas chegam aqui, elas se soltam, contam o que aconteceu no sábado, no domingo, na casa delas, o que aconteceu. E eu vejo assim, o desenvolvimento delas pedagogicamente é maravilhoso. As duas são muito carinhosas, são muito vaidosas. No início elas tinham, assim, como não sabiam Libras e não conheciam, não queriam muito no início, principalmente a Fernanda, mais velha. Aí depois que ela passou a ver que funcionava, que as pessoas conseguiam atender ela com a Libras, aí ela passou a querer aprender. A Karine, ela já gosta muito mais da Libras e usa muito mais do que a Fernanda. Ela às vezes até corrige a gente, mesmo ela estando errada, ela acha que a gente que está errada no sinal e corrige a gente. Bom, eu nasci surda, não sei qual foi o motivo da minha surdez. E a primeira língua que eu aprendi foi a língua de sinais. E depois eu entrei num processo de oralização. Bom, na verdade, os meus pais aprenderam língua de sinais e começaram a trabalhar, né, uma comunicação doméstica, uma comunicação bem simplificada, porque eles fizeram um curso até no INES mesmo. Eles me identificaram como surda quando eu estava com 2 anos de idade. Bom, eu nasci e na própria gravidez da minha mãe, ela teve rubéola. Então eu já sou surdo desde que nasci. A minha vida é uma vida que foi pautada no olhar que eu tenho do mundo surdo e do mundo ouvinte. Eu conheço a cultura ouvinte, a minha família de ouvintes, eu tenho amigos ouvintes, eu trabalho com pessoas ouvintes. Eu sou formado em pedagogia e a minha missão é essa, é de levar essa língua de sinais e a condição da igualdade entre esses dois mundos. Os ouvintes têm que entender que existe uma língua própria e os surdos também têm que entender. Eu conheci ele no Grajaú, que tinha um centro de danças lá, e que também fazia uma pesquisa com pessoas com deficiência auditiva. E eu tinha 3 anos e ele tinha 6 anos. Então nós nos conhecemos nessa época e nós éramos amiguinhos, e aí depois nos perdemos o contato. Nos reencontramos numa sala de recurso de uma escola do município, onde eu estudei, a Martin Luther King. Ele usa a língua de sinais mais do que eu. Muitas vezes eu acabo me esquecendo e fico falando, aí ele me corrige, porque eu me distraio, aí quando eu vou ver eu estou falando. Dependendo, se eu estiver muito nervosa, às vezes eu até opto por
esbravejar e colocar oralmente as minhas questões. Eu tô suspeita. Tá chorando. Às vezes, por exemplo, quando a minha filha, né, que é ouvinte, muitas vezes eu uso até o português sinalizado com ela, ou então eu falo algumas palavras, né, oralmente. Então, eu sei que aqui em casa existe um conflito, um pouco de conflito linguístico. Bom, a maioria dos meus amigos são surdos, mas eu também lido com muitos amigos ouvintes. Só que justamente a gente busca quase que 100%, né, a companhia de pessoas surdas. Mas, por exemplo, eu jogo futebol, a maioria são ouvintes, mas eu tenho muito interesse e gosto de estar com surdos pela questão da comunicação. Então, como eu sei falar, né, eu falo, né, eu me comunico oralmente, e aí eu uso esse tipo de comunicação com os ouvintes. Vizinho. Cadê sua mãe? A Fernanda, quando ela, até os 8 meses, eu achava que ela ouvia. Depois dos 8 meses, ela tomava susto sempre quando eu chegava. Daí eu comecei a levar ela no otorrino, aí falaram que ela precisava fazer uma cirurgia. Mas a gente ficou em dúvida. Aí foi quando a gente procurou um ou outro, eles falaram que não era caso de cirurgia, porque ela ia surda, estava perdendo aos poucos. A comunicação era muito difícil porque eu não sabia o que elas estavam falando. Elas faziam do jeito delas. Então, elas ficavam muito agitadas quando me pediam uma coisa que eu não entendia o que era. É muito difícil você cuidar de criança que não ouve, você não pode largar a mão por nada, tem que estar muito atenta. Não vai desenhar a irmã, não? Antes, elas tinham tipo um barulho. Ficava agitada, então ela ficava tipo gritando. Hoje ela fica no silêncio, é só nos sinais, se comunica só com sinais. Eu trabalhava direto de segunda a sexta, tinha que sair e deixar ela chorando, elas não queriam ficar, mas eu precisava trabalhar. Então, para mim, esse foi o momento mais difícil, ter que deixar ela sem as pessoas saberem se comunicar com ela, não sabia se estava sendo bem cuidado ou se não. Tipo, como às vezes ela chorava, então eu ficava imaginando que ela não estava sendo bem cuidada. Quando elas vieram aqui para o colégio, para ficar o dia 2 vezes na semana, eu desisti de trabalhar a semana de segunda a sexta. Aí foi melhor, porque eu passo a cuidar delas eu mesma, sabendo que no colégio elas estão sendo bastante bem cuidadas. Isso não. Depois de 5 horas eu venho pegar vocês. Aparecida, uma mãe zelosa, ela cuida das meninas. A gente já tentou que ela aprendesse livros, porque a gente já sinalizou a importância dela de ter uma comunicação efetiva. Nós temos uma relação muito boa. Sempre qualquer dúvida, qualquer dificuldade, ela sempre me liga, tem meu telefone pessoal, me liga, me faz perguntas. E o que a gente tenta, que ainda não conseguimos, é que ela aprenda Libras para se comunicar melhor com a Karine e com a Fernanda. A gente já sinalizou essa importância dela e do marido, que são os principais que moram ali com a Fernanda e com a Karine, aprenderem Libras para melhorar a comunicação. Muitas coisas ela entende por gestos, por um pouco de oralização das duas, mas alguma hora isso aí vai ficar vazio, né? Eu tenho uma dificuldade na fala, entendeu? Então, eu demoro mais. Meu esposo, ele consegue aprender mais rápido do que a mim.
Quanto à oralização, é verdade que a minha família se utiliza de uma comunicação total que vem a ser uma metodologia em que se utiliza a língua de sinais, mais a língua oral e a escrita. E essa minha família, ela tem alguns membros têm dificuldades. Eu respeito que eles conversem comigo oralmente, mas eu também uso língua de sinais, a gente vai tentando se comunicar. Agora, os meus pais, eu acho muito importante que os pais tenham língua de sinais, porque eles são o primeiro contato que o surdo tem. E depois, quando eu estava mais ou menos com uns 13, 14 anos, eu desisti da oralização. Eu comecei a perseguir, a insistir no caminho da língua de sinais, porque eu amo a minha língua e eu queria que me vissem por meio da minha língua, porque o meu instinto já me dizia isso. E eu percebi que era muito importante. E eu tive assim, contato com outras pessoas, eu fui a várias palestras e conheci muitos surdos, principalmente surdos do Inosel, que é uma escola na Gávea, do INES, escolas que tinham alguns surdos também, frequentei algumas comunidades e percebi que essa língua, ela é minha. E eu percebo pelo próprio contato que eu estabeleço, pelo olhar, eu me reconheço naquela identidade, naquela cultura. Descobriram que eu era surda aos 2 anos, mas eu me percebi surda aos 4 anos de idade. Por quê? Uma amiga minha, vizinha, né, uma pessoa me tocou e começou a conversar comigo, né? E eu falava, ué, fala em língua de sinais. E ela continuava falando oralmente. Aí minha mãe percebeu e viu que ela estava estabelecendo comunicação comigo, aí ela falou, olha, ela é surda. Ô mãe, ela não sabe falar língua de sinais, não? Aí a minha mãe falou, ela não sabe língua de sinais. Você sabe 2 línguas, mas ela só sabe uma. Ela não sabe língua de sinais? Eu fiquei pensando, meu Deus, coitada. Ela não sabe, que pena. Aí depois aquilo me chamou a atenção. Porque aí depois eu pensei, será que tem a ver com que eu não falar ao telefone e ela fala? Eu acho que foi aí que eu estabeleci um link de que eu não ouvia. Eu tenho como opinião que há muitos equívocos, principalmente o surdo ser colocado como deficiente, porque na questão do surdo é uma questão linguística. Então, a palavra, por exemplo, educação especial, ela deveria, por exemplo, ser substituída para a questão do surdo. Teria que ser educação bilíngue. Língua 1, a primeira língua de sinais, e a segunda língua seria a língua escrita. Hoje nós temos aí o Letras Libras, que é uma disciplina que trabalha muito essa questão da tradução, né? E que está começando a se perpetuar em algumas partes do Brasil. Hoje nós temos também a pedagogia bilíngue acontecendo no INES, mas isso tudo só foi possível porque foi amparado pela Lei 5626, pelo decreto, e também por esse decreto é que dá uma segurança para essa questão do respeito à língua de sinais. Não.
Fico ensinando língua de sinais para minha filha, para Patrícia, e eu uso língua de sinais. Quando eu vou passar qualquer comunicação com ela, eu fico só usando língua de sinais com ela. E ela mostra que tem maior receptividade, ela tem uma compreensão. E cada vez que eu vou intensificando essa língua de sinais com ela, ela tem usado muito mais a língua de sinais do que a oralidade. E ela sempre, quando ela vai falar com a mãe dela, ela usa a oralidade mais com a mãe e comigo não. É impressionante como é que ela estabelece essa diferença. E eu percebo que a Patrícia tem esse olhar, ela foca, né? E ela tem essa percepção da surdez. O Eros, talvez por ser surdo, eu acho que ele vê todo mundo como igual. Todos somos surdos. Minha outra questão que eu coloco é a questão da acessibilidade, que é uma questão também geral, é uma questão muito grave. Faltam, por exemplo, uma acessibilidade no banco, no supermercado, nos hospitais, em vários, não é nem por conta só da contratação do intérprete. O intérprete, claro, ele é muito importante, mas em questões gerais, assim como, por exemplo, num congresso, numa reunião. Mas nesses espaços administrativos, deveria se divulgar mais a língua de sinais. As pessoas que trabalham nesses lugares teriam que saber a língua de sinais. E isso depende de uma divulgação, e isso está na lei. O que adianta só eu aprendendo Libras, eles sabendo Libras, os alunos aqui sabendo Libras, se a escola não fala em Libras? Então a gente montou esse curso. É uma oficina, né? Toda segunda-feira, na hora do almoço, do intervalo, para que os pais, professores e alunos pudessem participar. É aberto, é gratuito. Motorista. De táxi. Eu sou formada em letras, aqui eu sou secretária escolar, sou concursada como secretária escolar. Aqui é que eu encontrei as crianças com deficiência auditiva e aí me interessei pelo curso até para poder no dia a dia lidar com eles também, né? Poder me comunicar com eles. Eu trabalho como explicadora, dou aulas de reforço escolar. Eu também tenho um aluno que ele é surdo. Só que a gente se comunicava assim, né? Eu tinha um jeito de comunicar com ele, mas depois que eu comecei a fazer o curso ficou um pouco melhor. Só no gestual, sem você entender nada, é difícil, porque eles às vezes vão na secretaria pedir alguma coisa, dar algum recado do professor e aí você fica perdido, né? Eu sei que normalmente tem intérprete na sala de aula, mas se você também souber, é melhor, para não ficar totalmente leiga, né? Para poder se comunicar com a criança ali na hora. Que é um polo de Libras e é necessário que tenha um surdo para ser exemplo para os outros surdos. Então ele é um instrutor de Libras. Ele trabalha ensinando Libras para os alunos. E além disso é um exemplo, um referencial. O surdo precisa disso. Eles se espelham na maneira como ele age, na maneira como ele usa Libras, porque é diferente de um ouvinte. Por mais que a gente saiba alguma coisa, é diferente a Libras de um surdo. Que ele ficava pensando, ele tinha um alvo, ele pensava em trabalhar com informática. O trabalho, ele conseguiu um trabalho, mas ele não tinha uma comunicação dentro desse trabalho, ele era sozinho. Ele tinha um chefe com a comunicação, era muito debilitada, era complicado, sabia muito pouco. Ele trabalhou mais de 10 anos nesse local, mas aí quando o governo liberou a lei, né, com relação ao instrutor, o trabalho como instrutor, ele falou que ia tentar experimentar, ele ficou curioso com essa nova modalidade, poderia começar de ensinar os surdos na prefeitura. Aí ele gostou, porque é a própria língua dele, ele se sente bem a estar ensinando. Meu nome é Daniele,
Eu sou advogada, tive interesse em estudar Libras porque desde criança tive a possibilidade de ter contatos com surdos. Na escola em que eu estudava, numa outra cidade, em Santos, havia alguns deficientes auditivos. Era uma escola particular, realmente foi uma escola marcante na minha vida e assim me despertou para aprender Libras. Eu sou administradora. Teve uma época que eu trabalhei na faculdade e lá tinha vários surdos, né? Na época eu ainda não tinha começado o curso no início, mas tentava me comunicar com eles de alguma forma. Então isso me incentivou mais ainda a entrar no curso. Sou aposentada. Esse plano de aposentadoria me trouxe muitos pensamentos. O que eu vou fazer, né, quando eu envelhecer? Então, aprender Libras veio realmente ao encontro dessa minha ansiedade e dessa minha participação, que eu sou uma pessoa muito ativa, né, eu não gosto de ficar muito parada. E ao encontrar pessoas que eu posso interagir e ajudar, foi também uma parte da minha realização pessoal. Às vezes, nos ônibus ou no metrô, quando a gente encontra uma outra pessoa, a gente consegue se comunicar, eu rio, e a interação é bastante legal, porque a gente já consegue entender um pouquinho. Tenho uma filha que estuda aqui, 16 anos, por isso que eu vim fazer o curso, porque até os 10 anos dela, a nossa convivência era mais por gestos e interpretação labial que ela fazia. A mãe dela já faz curso aqui, está terminando o último período, e eu comecei a fazer para ter um entendimento melhor do mundinho dela, o que ela comunica, o que ela precisa. Tenho um filho de 7 anos, ele é surdo, autista. Tem muita força de vontade, né? Porque não adianta você parar no caminho, começar uma coisa e não conseguir. Tem que continuar, sempre na perseverança. A dificuldade de aprender Libras é a mesma dificuldade que você tem em aprender qualquer outro idioma. Não adianta você ir para a aula se chegar em casa você não estudar. É uma matéria, na verdade, né? Tem que haver um querer da pessoa e aquilo, uma dedicação. Não é só o sinal em si. As expressões faciais, elas mudam muito. E isso influencia bastante. As pessoas são tímidas. Eu sou tímido, mas eu consigo me soltar um pouquinho. Mas quem é super tímido tem dificuldade, porque você tem que fazer caras e bocas como se fosse um ator. E você realmente falar que está quente, está frio, de uma forma diferente, bom, ruim, feio, belo, gordo, magro. É um mundo diferente. Eu comparo como você conhecer um país, uma cultura diferente, modos diferentes de vida, expressões diferentes. O que a gente dá valor como ouvinte, os surdos já não dão tanto valor. É necessário você mergulhar nesse mundo. Eu tinha pensado assim, tomara que meu primeiro filho seja um menino, mas que seja ouvinte, eu pensava, né? Porque talvez fosse ser uma troca melhor, eu não sei, um ajudando o outro. E a gente sempre prefere um menino porque parece que isso é uma coisa de que se eu tivesse outro filho, que se fosse uma menina, o meu filho tomaria conta da minha filha. Essas coisas, essas bobagens que a gente fica imaginando. E aí, realmente, hoje eu estou pensando assim, talvez a minha filha que vai ajudar a tomar conta do Eros, talvez, não sei. Eu até gosto que sejam dois filhos diferentes, no sentido de um ouvir e outro não, porque eu acho que a língua de sinais e a língua oral, que é mais forte na mãe, e a minha, que é a minha língua de sinais, que é a qual eu opto, talvez seja assim que vai circular aí línguas onde eles vão poder saber no futuro o que eles vão fazer com essas línguas que eles estão recebendo. Eu não sei, eu não vou obrigar que ela seja intérprete, por exemplo. Eu quero que ela escolha da vontade dela, se ela tiver interesse, e que ela seja feliz no que ela escolher para ela. A Fernandinha, ela costuma falar que quando crescer, ela vai sair sempre cedo de casa, botar uma bolsa de um lado e sair para trabalhar. O sonho dela é esse, só fala nisso. Sempre tem preconceito, né? Sempre. Na rua, eu vejo as pessoas, eu passando sempre com ela, eu vejo as pessoas falar assim, a mãe das duas mudinhas.
Ali a Fernanda e a Karine, elas são mudas, então para isso eu me sinto, sei lá, é muito triste. Porque apesar dela ser especial, elas são umas crianças normais. Eu acho que tem que ir em frente, tem que lutar como eu estou lutando. Eu cheguei a ponto de largar tudo na minha cidade para vir para aqui. Através dela, não fui para trabalhar, fui para cuidar delas. Então, o que eu acho é isso, que lute. Existem estratégias, né, de como lidar, as abordagens. E é importante que o professor entenda que existe uma cultura surda e que tem que estar trabalhando junto com um profissional surdo. Quando um professor sabe língua de sinais, poxa, aí a gente já economiza aí bastante coisa, porque também aí, para que a gente não vai ficar dependendo de um outro profissional para estar aí, e muitas vezes isso é complicado. Há sempre confusão de papéis a serem para administrar, então a minha preocupação é nisso. Parece que hoje a legislação ela dá um pouco mais de segurança, então vamos ver como é que ela vai se portar daqui em diante. A sociedade é que tem isso já congelado, né, de que os surdos viviam isolados. Mas por quê? Porque é a comunicação, é a falta da comunicação. As pessoas se afastaram dos surdos porque não sabiam se comunicar. Então, por isso que se perpetuou a imagem de que os surdos vivem isolados. Não. Por isso que eles, então, se sentiram abandonados e eles acabaram se encontrando entre eles mesmos, né? Por isso que eu me vejo que a minha vida, só pôde ir adiante por causa da língua de sinais, né? Porque se eu tivesse parado só na oralização, eu iria ter perdido muito tempo. Então, eu acho que a língua de sinais salvou a minha vida, porque eu posso acompanhar, eu tenho contato com surdos que são muito mais adiantados do que eu, e eu também sou modelo para outros surdos. Então, por isso que eu fiz essa opção pela língua de sinais. Então, porque a informação ela é importante, né? Antes, hoje e sempre. Por eu trabalhar com alunos especiais, eu percebo que o mundo ainda é muito para os ditos normais, né? Falta para os surdos sinalização, poucas pessoas aprendem Libras. Toda vez a Karine e a Fernanda, quando estão aqui, vem metade da turma bater na minha porta para chamar para ir lá para fora. Eu acho o afeto, a amizade. O ser diferente só acrescenta.